porque no abdômen teve uma mudança, teve uma perda assim grande, e eu não tinha me dado conta, né? Quando a gente começou o programa, vai lá e tira as medidas. Aí eu tirei a medida, tá, deixei lá, passou 1 mês, 2 meses, não sei que tempo, eu medi, tinha pouca diferença, tal, não animou muito, mas eu deixei quieto, mas eu continuei. Eu continuei com a técnica e continuei aprofundando, né? E aí foi por uma eventualidade, realmente. Eu botei uma roupa e digo, mas parece que, né? Ficou bom, tá diferente, né? Aí eu fui mudar, aí eu fui medir de novo, e aí tinha uma diferença de 7, 8 centímetros, né? Na cintura. Oi! Oi, gente! Oi, que querida! massa, que legal! Tudo bom, Ingrid? Faz Que coisa parte, né? boa de É a ter nossa aceitado o dinâmica. convite. Estou muito feliz, Imagina, assim, de a gente ter nossa! esse papinho, tá? A gente já está um tempo aí juntas no treino, mas acabamos, né, conversando pouco mais por mensagem, então é super legal, assim, ter essa oportunidade, sabe, de conversar, assim. E eu queria que tu se apresentasse um pouquinho, tá, Ingrid? Quem é a Ingrid e um pouquinho da tua história. Tá bem. Primeiro de tudo, eu tenho que dizer oi para minha amiga Luana, que eu vi que ela entrou aí, e ela é lá de Rio Fortuna, e é uma pessoa muito, muito querida, então, oi, Luana! E oi todo mundo que tá Ai, que vendo, né? bom. Eu conheci a Grace, eu vou começar pelo fim, que eu acho que é mais legal, tá? Eu conheci a Grace por uma amiga que... Eu não moro no Brasil, eu moro aqui no Equador, né? E eu conheci a Grace por uma amiga que também é de Tubarão, e que mora aqui no Equador também, né? E muitos anos a gente fez academia juntas, né? E ela sempre falava, não, porque a Grace me ensina isso, porque a Grace me ensina aquilo, né? E o ano passado, quando a gente entrou na pandemia, que ficou todo mundo trancado, ela disse, vamos fazer com a Grace, que a Grace está com um programa bacana, né? Então, eu cheguei na Grace através da Carla, né? E estou aqui. Então, e tudo que eu fiz antes, né? Em atividade esportiva, eu sempre fiz bastante coisa, né? Eu fiz ginástica olímpica, natação, fiz até judô, kung fu, fiz um monte de coisa, assim, nunca nada profissional, obviamente, né? Mas a minha vida sempre teve muito ligada, assim, a alguma atividade física, a uma necessidade de atividade física, né? Eu sou professora, trabalho aqui numa universidade, faz 6 anos já, né, que a gente está aqui, morando aqui no Equador. Já morei em Tubarão também, mas eu sou, na verdade, de Florianópolis, né? E essa é a minha trajetória, junto com a Grace, que faz sentido dizer para vocês nesse momento. Me conheceu através da Carlinha, né? Eu separei até algumas perguntinhas aqui. Qual que era, por exemplo, a tua dificuldade, o teu problema antes de conhecer esse programa? Qual a tua dificuldade, por exemplo, tu falou que fez várias coisas de exercício, né? Tu tinha frequência, tu tinha consistência, como é que era antes, assim? Na verdade, assim, eu nunca tive problema, mas eu também nunca tive muito resultado, né? Eu não sou atleta profissional, nunca fui atleta profissional, mas sempre tive muita relação com atividade física, né? Yoga, por exemplo, faz 20 anos que eu pratico yoga, eu tenho formação como professora de yoga, né? Mas eu nunca vi muito, assim, resultados muito concretos. Não é que não tinha resultado, mas não era nada, assim, que a gente pudesse dizer, nossa, que bem que fez, né, de maneira geral, assim, né? E quando a gente começou com o programa, né, que conheceu principalmente as técnicas de LPF, assim, eu fiquei encantada, na verdade, né? Bem encantada, assim, porque, na verdade, não é só um exercício físico, né? Eu não sei se todo mundo que está assistindo conhece, se não, vai dar uma olhadinha, porque é algo bem interessante. É um exercício de fortalecimento, né? De fortalecimento do teu core, né? Da tua essência, né? Daquilo que te carrega, né? Que é o teu corpo, né? E a principal mudança realmente não foi nem na parte muscular, nada, foi nessa força, né? No yoga a gente tem um princípio que diz assim que você envelhece bem se você tem uma coluna saudável, né? É uma das coisas que a gente aprende na formação do yoga, né? E para ter uma coluna saudável, você precisa ter um abdômen forte. E abdômen forte não é um abdômen de tanquinho, né? É um abdômen que sustente o teu corpo para você ficar, por exemplo, trabalhando muitas horas sentados, né? Que é o que a maioria de nós hoje em dia faz, né?
E voltando lá na tua pergunta, diga, Grace, eu já vou complementar. Não, eu ia complementar a questão da força, né, e do tônus, né, porque a gente utiliza muito o termo força e tônus, né, porque o abdômen, ele tem muito mais fibra tônica do que fibra de força, elas são fibras diferentes. A fibra de força, ela é a fibra que dá esse gominho, vamos dizer assim, que é uma fibra mais superficial. A fibra tônica é uma fibra mais profunda, é ela que dá esse cinturão, essa cinta natural e que faz mais a proteção da coluna, de realmente sustentação, de postura e desse centro que tu estava falando muito bem. Claro, e isso ajuda, né? Ajuda, por exemplo, eu não sou nenhuma mocinha, né? Eu tenho 44 anos, quase 45, e aguentar o pique das horas de trabalho que eu tenho, né? Sendo mãe, responsável, com trabalho, com um monte de coisa, assim, você precisa, para você chegar bem, né? Para você estar bem também, você precisa estar inteira, né? Você precisa ter algo que te sustente, né? Eu tenho um grande amigo que ele é educador físico, e ele me dizia, não, musculação não é algo para jovem, né? Musculação é algo, o desenvolvimento físico é algo para sustentar a gente de maneira saudável, né? É isso. Vai muito mais além da vaidade, né? Vamos dizer assim, que a estética ela é o bônus, né? Ela é a consequência, né? Na verdade, mas a saúde, essa força, essa longevidade, né? Que a gente busca depende de coisas que a gente planta agora, né? Se a gente quer lá na frente ter qualidade de vida, ter independência, não depender realmente de outras pessoas para coisas básicas, né? A gente às vezes não para pensar nisso, mas, por exemplo, sentar e levantar de uma cadeira é um movimento de agachamento, né? Se você não tem força para fazer um agachamento, você precisa, e muitos idosos, a gente percebe isso, precisam ajudar com o braço, porque não conseguem. E se você não consegue, significa que você está fazendo uma força quase que máxima, quase que uma força que a gente chama de 1RM, uma repetição máxima. Essa 1RM é uma força que tem uma sobrecarga cardíaca e de pressão maior. Então, se a pessoa não tem condição de fazer um movimento de sentar e levantar, o sentar para ela e levantar vai ser quase que um exercício máximo, sabe? Claro. Gente, então, é por isso que eu amo essa mulher. Olha que bacana isso, né? É uma preocupação. Olha as meninas, né? Entrando aqui, chupa Zé Ruela. Eu já vi a Sandy por aí também. Bacana. Meninas, depois, para quem não é do grupo, a gente vai explicar um pouquinho o que significa o chupa Zé Ruela, tá? Então, fiquem aqui com a gente. Quem ficar curioso aí. Eu queria te perguntar também, Ingrid, como é que, você já falou como é que tu conheceu, na verdade, né? Mas por que que tu resolveu me dar esse voto de confiança, apesar de não me conhecer, né? De tu estar lá distante, né? Acho que foi justamente pela Carla, né? Talvez a influência de ela falar, enfim, né? Mas eu queria que tu contasse sobre isso. Eu acho que foi programação neurolinguística que a Carla aplicou comigo, porque ela falava tanto, né? Não, é brincadeira, não foi isso, não. Na verdade, foi esse contexto da pandemia, né? Porque antes da pandemia, assim, mesmo que eu quisesse ter algum contato contigo, a gente não tinha esse cenário, não tinha esse canal, né? Do grupo, né? E das aulas online, que fica flexível, que para mim, por exemplo, eu ia para academia às 5 horas da manhã, eu faço os exercícios contigo ao meio-dia ou de noite, né? Porque eu não tenho muita flexibilidade nos meus horários, né? Então, esse contexto da pandemia que me fez chegar até esse grupo, né, na verdade, né, eu acho que quando eu falo, eu estou falando de tudo, eu estou falando das pessoas, né, que fazem parte também desse grupo, dessa construção, a gente tem uma força de grupo muito grande, né, tô vendo. Carlinha, nós estávamos falando em você, Carlinha, agora, que foi uma das responsáveis por apresentar aqui para a Ingrid, e ela, né, mediante a pandemia, topar o desafio. Porque vocês começaram no desafio 21, né, Ingrid? Foi. O desafio de 21 dias, né? Foi isso foi mesmo. Uma coisa que a gente foi construindo, né? Porque justamente pela questão pandemia, foi toda uma adaptação de todo mundo, né? Todas as áreas, vamos dizer assim, tiveram que se reinventar, né? E como é bacana sobre isso, que nas dificuldades a gente encontra oportunidades, né?
É claro. só a gente saber enxergar, né? Toda dificuldade, ela traz por trás uma oportunidade, né? Tem que ser, E a né? gente, né? E a gente ali, né? Enfim, eu já tinha vontade de fazer um trabalho online. Na verdade, a pandemia acelerou o processo, porque eu já tinha essa vontade de atingir pessoas que não necessariamente estão na minha cidade, né? Porque eu já tinha um pouco essa demanda de algumas pessoas que já me acompanhavam e que Uhum. perguntavam, né? Então, eu já vi essa coisa de, eu preciso levar tudo que eu estudei na minha vida para frente, para atingir mais pessoas, sabe? Claro. E quando eu tive essa própria dor em relação a, a questão por passar por 2 gestações, por ter a questão da dificuldade abdominal e pélvica, que eu passei também por isso, eu tive diástase abdominal, então eu tive as consequências da gestação e aí fui atrás dessa técnica também mediante isso, então por isso que eu digo que a gente tem que estar aberto, né? Porque mediante essa situação, essa dificuldade, me veio essa vontade de ir atrás. E aí eu a encontrei e fui fazer a formação, e aí me apaixonei, fiz toda a formação, todo o método. Então, Bacana. e aí é muito legal, assim, parece que o universo, né, Ingrid, não sei se tu acredita em relação a isso, mas parece que a gente vai se encontrando as pessoas que a gente tem afinidade, né, vão se juntando, e a gente ali tá com um grupo super bacana, né, tem algumas meninas aqui com a gente agora, e que algumas entraram, algumas saíram, e algumas estão ali, assim, né, já há bastante tempo, né, juntinhas, a gente tem uma uma intimidade, assim, é tão bacana, porque É. apesar de várias ali não se conhecerem pessoalmente, vai criando uma intimidade, né? Uma coisa gostosa, Claro, assim. Eu acho que é muito claro. legal isso. Como que tu Agora, sente ali esse grupo, Ingrid? Como é que tu sente isso, assim, eu pra já te ti? respondo essa pergunta, só queria te dizer uma coisa antes, né? Meu tio está assistindo, beijo, meu tio Valmor, beijo, minha tia Sônia, olha aí que coisa. Ai, que queridos! Mais que chegar, Grace, mais que fazer, é o permanecer, porque na verdade, assim, exercício físico na internet, no YouTube, você encontra um montão, aplicativo, tudo isso, né? Agora, qualidade assim, uma inteligência, né, que é o que eu admiro muito em ti, assim, a inteligência com que você faz o nosso trabalho, assim, é muito bacana, você otimiza, né? Por exemplo, para mim, a realidade de estar numa pega aqui de trabalho, né, correndo com muita coisa, com muito compromisso, que é a situação de muitas das meninas, né, você flexibiliza. A gente faz exercício 3 vezes por semana, gente. A gente não faz todo dia. E eu ia todo dia antes para academia. Então, isso é Uhum. muito bom, né? E com resultados, com mais resultados, né? Então, mais do que como é que eu cheguei a tia, por que a gente ficou até aqui, né? E aí as meninas é muito bacana, assim, realmente a gente não se conhece, a gente tem, por exemplo, a Carla é a nossa musa, né? A Sandy é aquela que mata a gente de rir, né? A Kelly é a nossa inspiração, né? Cada uma tem uma característica aí que vai chamando, né? E pode parecer bobeira e realmente é isso, a gente não se conhece, eu nem sei, né, qual é a realidade de cada uma delas, mas a gente acabou criando uma força de grupo, né? E isso leva, isso ajuda a gente a chegar, né? Ajuda a gente a construir. Pode parecer um detalhe, mas no processo todo foi algo muito importante, assim, né? Essa colaboração, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho, né, o que a gente está falando, é porque a gente tem um grupo, né, do Telegram, onde eu me comunico com as meninas e as meninas se comunicam comigo, é uma interação do grupo, né? Então ali a gente manda as fotinhas do treino feito, e aí isso uma motiva a outra, porque quando uma já faz, a outra também quer fazer. Então, isso é muito legal, porque isso quando a pessoa não mandou ainda a foto, não, eu tenho que fazer, eu tenho que mandar também, e fica naquele compromisso que ajuda você a manter esse comprometimento, né, com você mesmo, Claro, né? Então, o claro. grupo acaba ajudando, né? É uma coisa que você não faz para mostrar para o outro, mas é para dizer assim que eu também posso. Ah, ela fez, eu também vou fazer. Então é algo É. muito bacana assim para ajudar nessa força, né, motivacional de a gente se manter, porque realmente o exercício ele tem que ser encarado como algo para a vida da gente, né? Não é algo para fazer
Quando eu lancei o desafio 21, eu sei que em 21 dias você não vai ter um resultado excepcional em 21. Mas o que eu queria com aqueles 21? Que a pessoa visse que treinar certo dá resultado mesmo em pouco tempo. Mas a gente precisa se manter fazendo para a vida inteira, na verdade, né? Independentemente de ser comigo, no meu grupo, o exercício, ele tem que ser um hábito de vida, né? E eu também, assim, falando, né, no que a Ingrid falou, como é algo que eu estudo há muito tempo, trabalho há muito tempo, eu vejo que as pessoas, às vezes, ficam nessa neura, que a Ingrid comentou, de ter que treinar todo dia, tem que treinar todo dia, né? E o corpo, ele não precisa, o corpo precisa de movimento, sim, todo dia. Tu precisa fazer, não dá para ficar, eu vou ficar hoje deitado o dia inteiro. Tu vai sentir dor nas costas, tu vai sentir desconforto, né? Então o corpo precisa de movimento. Mas o exercício, aquele exercício programado, com intensidade, você não precisa fazer todo dia. O teu corpo precisa de recuperação para justamente responder com qualidade. Então, o descanso ele é tão importante quanto o treino. Então, quando a gente dá o estímulo certo e descansa, a gente vai ter mais resultado e mais tempo para fazer outras coisas. Eu brincava ali no começo, eu não sei se tu lembra disso, eu brinquei algumas vezes quando no comecinho algumas perguntavam, hoje não vai ter treino? Hoje não vai ter treino. E eu brincava assim, vai namorar, não precisa treinar todo dia. Tu lembra disso? Não. Claro, é que a gente vem no hábito, né? A gente vem, quem está acostumado a treinar assim... Então, assim, não é que não... Se a gente, por exemplo, treinar... eu gosto de um estímulo, por exemplo, eu gosto de 4 vezes na semana, tá? 3 a 4. Então, a gente faz ali, o que a gente faz? A gente faz 3 vezes na semana de força e um dia de LPF, né? Então, a gente faz 4 vezes. O final de semana é lucro, é aquela coisa de fazer uma atividade recreativa para o corpo, sabe? Eu penso assim, que a pessoa que gosta de correr vai dar uma corridinha, a pessoa que gosta, de jogar um beach tênis vai jogar, a pessoa que gosta de surfar vai surfar, sabe? Aquela coisa de... Mas a força, se você treinar de 3 a 4 vezes na semana, eu acredito que é excelente e você tem tempo para fazer outras coisas que também são importantes. A gente não vive para treinar, a gente treina para viver, meu povo. Claro, e outra coisa, assim, que o grupo ajudou bastante, ou ajuda ainda, né, é naquelas falhadas que a gente dá, né, porque tem semana que não dá, tem semana que não encaixa, que você perde 2, 3 treinos, outro não treina nada, não faz nada, e quando a gente para, né, a gente não desiste, a gente pensa, vou desistir porque perdi uma semana, não vai dar certo, e a galera não deixa, né, porque o espírito, e não é que uma fica pegando no pé da outra, né, é que a gente cria essa dinâmica, vou voltar, não tem problema, 1 semana, 2 semanas não deu para fazer, não tem problema, eu vou voltar, né, e isso é o que eu, em algum momento, te falei, e, na verdade, eu repeti palavras tuas, né, falava da consistência, né, ou seja, faz parte da nossa vida, da nossa dinâmica, né, que não somos profissionais, né, da atividade física, ter os vazios, eu vou ter um espaço que eu não consigo fazer, porque eu tenho compromisso, ou porque eu estou cansada, ou porque o meu corpo está pensando, ou porque eu estou menstruada e estou com cólica, qualquer coisa desse tipo, né, mas o fato é que eu estou ali, o grupo está me esperando, e eu posso voltar, e a recuperação é muito rápida, né, então isso é muito bacana, eu acho que também isso é produto, é construção do grupo, né. E é uma coisa que, assim, a gente tem sempre um acolhimento quando isso acontece, né, quando várias ali já colocaram isso, não dei, essa semana não consegui, foi uma semana difícil, e as pessoas, não, mas é isso aí, para mim também foi difícil, e vamos lá, né. Então, tem essa troca que eu acho muito maravilhosa, assim, desse grupo que a gente construiu, né, nesse período, assim. Sim. Eu queria te perguntar, assim, sobre as tuas dificuldades quando tu começou a treinar com esse programa. Tu lembra disso? Como é que foram as tuas dificuldades? Foi manter essa consistência? Lembro. Como é que foi, assim? Não. A dificuldade que eu tive... Primeiro foi aguentar os pesos, né? E eu fazia academia e tal, mas a principal dificuldade que eu tive foi respiratória no LPF, foi acostumar a respiração, né? Você vê, eu venho, como eu te falei, do yoga, né?
e a gente tem uma prática parecida que fala dos bandas, que são como que fechaduras que a gente tem no corpo, né, que, no sentido de você aguentar com força. Então tem o assoalho pélvico, a região abdominal, a região aqui da garganta, né? E isso você ativa corretamente, você consegue aguentar mais força, né? Isso tem um propósito dentro do yoga, mas eu entendi com o LPF que eu não sabia fazer isso direito. Então, foi assim, um reinventar, mesmo com toda essa base que eu tinha do yoga, né? Reinventar essa parte, ou redescobrir, né, ou aprender a fazer de uma maneira diferente. Então, aguentar, e isso me ajudou um montão, assim, né, eu percebo que, por exemplo, eu participei o ano passado, né, de alguns cursos também de formação, principalmente na parte respiratória, né, e como eu tinha essa consistência com o LPF, me ajudou um montão, assim, foi... A minha principal dificuldade foi essa, assim, o resto, o horário eu já estava acostumada, porque acordava muito cedo, né, então... Aliás, isso não foi uma dificuldade, isso para mim foi uma facilidade, né, a flexibilidade, né, muito. Porque não é uma coisa, não é algo que você vê no YouTube e não tem acesso, né? Por exemplo, como é que funciona? A Grace grava uma aula ao vivo e disponibiliza e fica lá no grupo no Instagram. Então, eu posso fazer a qualquer horário. Se eu tenho alguma dúvida, eu tenho condição de, naquele mesmo momento, interagir com as pessoas e saber o que é para fazer, como é que é para fazer. Então, não é algo distante, né? É algo muito, muito presente. Muito próximo. E o que é legal, por exemplo, normalmente eu gravo, né, segunda, quarta e sexta, não necessariamente eu faço ao vivo todos os dias, eu já gravei várias aulas, então algumas aulas eu oriento, ó, gente, façam essa hoje, né, mas assim, ou as meninas fazem ao vivo junto ali comigo, ou podem fazer mais tarde, ou até no outro dia. Então, se eu faço segunda, quarta e sexta, a pessoa pode escolher fazer no horário dela terça, quinta e sábado, por exemplo, escolher, né, qualquer hora. Ela só tem que tentar respeitar esse intervalo de descanso, né, que é importante para esse corpo, na verdade. Um dia ou outro fazer seguido, se for esporádico, não vai ter problema, mas com frequência porque a gente organiza o treino pensando também nesse descanso, né? Então, é importante, aí a galera já pegou, assim, acho que o ritmo disso, né? Isso mesmo, Sandy, tem treino de um ano atrás, então o que é legal refazer os treinos, né? Porque a gente, independente do treino, sei lá, às vezes de trás, a gente consegue aumentar o estímulo, que é a carga, né? As meninas várias compraram já a fita de suspensão, que é o TRX que eu uso, né? Então, já tem, a maioria já tem um pezinho, ou kettlebell, ou halteres. Então, lá atrás a gente começou só com o peso do corpo, depois foi incluindo os galões, e agora a gente já está com pesos, porque o corpo vai pedindo esse aumento de sobrecarga mesmo, né? Vai ficando, entre aspas, mais fácil, e aí a gente consegue aumentar essa intensidade, tanto com a sobrecarga, como também com os estímulos novos, né, que a gente vai dando. Eu queria perguntar para ti, Ingrid, quais são, porque tu falou ali antes que tu percebeu, né, mais resultado, né, às vezes tu treinava mais e tinha menos resultado. Então, quais foram esses resultados e a transformação que esse programa te trouxe, assim, que tu percebeu, assim, se tu puder falar para as pessoas, para elas terem noção realmente do que é. Eu acho que a transformação tem alguns âmbitos, assim, né? Primeiro, o que me agrada muito, assim, é a disposição, né? Como o ritmo de treino é inteligente, né? Então, eu não treino todo dia, eu tenho um intervalo de descanso, eu sinto que eu tenho mais disposição para fazer as coisas, que eu não estou sempre cansada, ou com dor muscular, ou sentindo peso, né? Isso me ajuda muito, né? Às vezes eu tenho assim, que cansada, não consigo fazer. E isso, nesse último ano, apesar desse clima de pandemia, dessa tensão de estar dentro de casa, tal, isso diminuiu, né? Eu percebi que teve uma mudança, né? Agora, se eu falar assim, tipo, de corpo, assim, é bem bacana, né? Eu não perdi peso, porque eu sou bem gulosa, então eu sempre sou formiga, né? Eu tô sempre comendo um docinho. Então, não era também nada, né? Não era nesse sentido que eu buscava algo, né? Mas, por exemplo, modelar, né? Os braços, algo que eu nunca consegui ter uma definição, tem aqui, né? Umas voltinhas que muito me orgulhece, fico olhando no espelho e tal, né? Umas coisas assim. E, claro, o LPF, aí eu
eu sou apaixonada por essa técnica, eu sempre falo com as meninas, né? Porque no abdômen teve uma mudança, teve uma perda assim grande, e eu não tinha me dado conta, né? Quando a gente começou o programa, vai lá e tira as medidas, né? Tira a medida. Aí eu tirei a medida, tá, deixei lá, passou 1 mês, 2 meses, não sei que tempo, eu medi, tinha pouca diferença, tal, não animou muito, mas eu deixei quieto, mas eu continuei. Eu continuei com a técnica e continuei aprofundando, né? E aí, foi por uma eventualidade, realmente. Eu botei uma roupa e digo, mas parece que, né, ficou bom, tá diferente, né? Aí eu fui mudar, aí eu fui medir de novo, e aí tinha uma diferença de 7, 8 centímetros, né, na cintura, assim. E não é gordura, porque eu não perdi nada, né? Eu não perdi peso, né? Foi realmente uma transformação. Eu percebo que é essa parte da Mas assim, musculatura, ó, peso, né? mas peso, não é que tu não perdeu gordura também, tu perdeu pela foto também, sabe por quê? Porque tu ganhou músculo também, né? Claro, pode ser. Então, o músculo, ele pesa mais que a gordura, mas realmente a diminuição da região central tem bastante relação com o LPF, né? Porque a melhora da função tônica faz essa diminuição. Então, gente, ela diminuiu 7, 8 centímetros na região de cintura. E ela botou, vou até contar, porque ela colocou ali no grupo, que foi super engraçado. Ela botou assim, gente, posso contar, Ingrid, a tua piada? Pode. Ela colocou assim, conta tu. Eu Não, medi, vai. caraca. Ela falou assim, eu medi, caraca, não sei o quê. Eu vou tatuar o nome da Grace no meu peito. Ela falou. E LPF no outro, é assim. E a gente riu, né? Porque é que quando a gente encontra um profissional assim que ajuda a gente de forma inteligente, não tem preço, sabe, Grace? Não tem preço, assim. Eu valorizo muito, muito, muito o teu trabalho, porque eu já tive outras pessoas me ajudando, me orientando, e com esse resultado e com esse cuidado, com essa preocupação, porque às vezes quando você vai com um personal ou com um profissional mesmo da academia, eles acham que você quer ser halterofilista ou que você quer ser a mulher melancia, né, com todos os músculos, e eu não quero isso, eu nunca quis isso, eu não tenho esse propósito, né, e como você entende e percebe isso, tudo que você prepara para a gente vai nesse sentido de respeitar o que a gente faz e como a gente é. Então, é muito bom, assim, eu sou muito agradecida, por isso que eu estou até agora aqui, né? E você vai ter que me aguentar, você vai ter que aprender já como é que faz exercício para terceira idade, né? Já trabalhei com idosos. Então, tá bom. Querida, ai, que coisa boa. É tão maravilhoso, assim, né, pra gente, em qualquer área, eu acho, né, a gente ter esse feedback, assim, né, de transformação mesmo, transformação em vários âmbitos, né, de se sentir segura, de realmente ver que o exercício é possível, de ter essa flexibilidade, de perceber mudanças, né, estéticas e de saúde, né, no corpo, na mente, porque eu acho que a Ingrid, né, já tinha esse lado da yoga, então para ela já tinha esse ladinho de respirar, mas eu percebo que muitas ali, por exemplo, não tinham essa dificuldade de ter esse momentinho de realmente de respiração, né? Eu quero. O Fernando trouxe aqui para mim, a Ingrid, que a gente combinou. Para vocês verem a flexibilidade, né? Olha aqui, gente. Vinhozinho nós combinamos, porque hoje sextou, né? Feriado amanhã, então é a primeira sexta-feira da semana. Ai, saúde, que querida. Golinho. Saúde a todos. Saúde. Para vocês verem a flexibilidade desse programa, né? Do que a gente faz. Até uma tacinha de vinho. Então, é isso que é uma das coisas assim que eu acredito, né? Já por anos de atendimento com pessoas e de convivência mesmo, que eu acho que as pessoas precisam buscar esse equilíbrio, né? Nada que é radical dura muito tempo, sabe? Você não pode começar algo e aí corta tudo. Agora eu não vou comer mais carboidrato, agora eu não vou comer mais nada de... Tudo que é radical é muito difícil de ser sustentado por muito tempo, né? Então esse equilíbrio de você poder tomar uma tacinha de vinho, né, sem problema nenhum. Agora, claro, dependendo de qual é o seu objetivo, você não vai beber vinho todos os dias. Depende do seu objetivo, né? Você quer
usar o vinho como relaxar, beleza, mas você também tem outras formas de relaxar sem necessariamente ter o álcool. Você pode tomar um chazinho quente, você pode pegar né? Então a gente ir descobrindo isso, né? Formas também diferentes, mas a gente não precisa deixar de fazer algumas coisas. Tudo pode com moderação, sabe? Eu sou dessas que acredita nisso, assim. Não pode comer doce? Pode. Eu, por exemplo, como chocolate, gente, todos os dias da minha vida. Vou confessar para vocês. Mas eu como chocolate meio amargo. Eu mudei o hábito, né? Já há alguns anos. Então, depois do almoço, eu como lá o chocolatinho meio amargo. Eu como, é uma coisa que me faz bem, que não faz mal se for uma quantidade pequena, entendeu? Então, a gente ter esse equilíbrio, sabe? Aprender isso, eu acho que a gente vive muito mais feliz, né? Porque a gente as coisas não são proibidas, elas são tudo é permitido desde que você tenha equilíbrio, sabe? Então é isso que eu acho que eu tento passar também. Eu tenho aprendido assim que a gente tem que avaliar o momento, tem as coisas que são apropriadas para aquele momento, né? Então, tem um momento que é apropriado descansar, tem um momento que é apropriado você botar mais energia, mais força sobre uma coisa, e tem um momento apropriado de você também desfrutar um pouco, né, da companhia, das amizades, né, e aí o docinho entra muito bem, né, com moderação, porque o açúcar demais também não faz bem, né. O açúcar em si é ruim, a gente sabe disso, né, então por isso, você achar um doce, por exemplo, que te faça melhor, é questão de mudança de hábito, né, nós estamos entrando em outro assunto, mas a pessoa gosta de doce, vai aos pouquinhos comendo um pedacinho pequenininho de um meio amargo, depois come seu doce. Depois você aumenta esse pedacinho. Come uma metadezinha do meio amargo, metadezinha do doce. Daqui a pouco você está comendo o quadradinho inteiro do meio amargo. É uma questão de mudança de hábito, de paladar, que acontece aos pouquinhos, né? E o treino, ele também funciona dessa forma também. Não adianta eu começar um trabalho e eu querer, por exemplo, né? Pegar todo o peso, eu estou um tempão parado e eu vou lá trabalhar com peso super pesado, eu tenho que respeitar esse meu corpo ele fala comigo, né? A gente tem que... No dia seguinte não faz mais, né? Que é o que acontece, né? Não adianta fazer um dia e ficar uma semana sem, então esse equilíbrio, né? É claro que vocês percebem isso ali no treino, porque como os treinos são intensos, naquela semaninha que aconteceu a zika, que não deu para treinar e só retomou na outra semana, a tendência é ficar mais dolorido quando faz o treino, né? Porque a gente vai progredindo, daí a pessoa ficou uma semana sem fazer, então ela vai fazer e vai ficar mais dolorida. Mas eu tento passar isso, eu acho que, né, a Ingrid, pelo menos, ela me dá o feedback, que ela já pegou bastante isso, de essa coisa do respeitar realmente o corpo, né? E quando a gente para esse tempo, a gente precisa voltar, mas não voltar com o mesmo peso, talvez precisa regredir. Eu trabalhava com kettlebell de 10, eu vou fazer hoje o mesmo exercício sem carga, só o peso do corpo, vou me readaptar, sabe? Então, esse respeito, ele é importante até pra gente diminuir chance de lesão, né, gente, de se machucar. A gente quer treinar até os 120, né, Ingrid? Mais ou menos. Então, o que mais eu quero perguntar para ti? Então, ela falou ali da diminuição, né, da circunferência, falou da disposição, falou da questão da economia de tempo, porque hoje em dia ela treina menos, se tem mais resultado, em menos tempo. Mas o que assim aconteceu na tua vida depois de você... o que você percebeu? Porque você me falou, vamos tentar linkar na vida. Você me falou que, por exemplo, a flexibilidade dos treinos te trouxe mais... facilitou a tua vida, porque às vezes tu acordava às 5 da manhã para ir treinar, para conseguir, tu tinha que achar o teu momento, e agora tu consegue, por ser online, fazer na sua casa, achar umas brechas mais, né, melhores, assim. Mas, assim, pensando no todo, pensando nesse sentido, o que eu anotei aqui, eu vou ler assim, o que aconteceu na tua vida, no teu corpo, na tua mente, que você nunca imaginou que seria possível e que, através desse programa, foi possível, assim, tu tem algo nesse sentido, a questão abdominal que tu percebeu, o que realmente, para ti, tu viu que não, assim, que
foi diferente mesmo? Eu percebi algo assim que porque a gente vive dois extremos, né? Ou a gente quer ser super, ultra, mega atlética, ou a gente está lá tirando pedra em quem valoriza, ou cuida do corpo, né? Eu percebi que dá para chegar no meio termo, né? É importante se cuidar, esse corpo carrega a nossa alma e a gente precisa estar bem com esse corpo, né? Doença ninguém está, obviamente, livre, pode ter alguma enfermidade que não seja tão fácil curar, não dependa da atitude física, né? Mas é importante você cuidar se você tem oportunidade, né? Mas eu penso que eu percebi uma coisa e que talvez tenha vindo junto com o pacote idade e pandemia, que foi um momento de reflexão, né? Que é a consciência corporal, a consciência dos movimentos, entende? Eu faço hoje exercício de uma maneira diferente de que eu fazia antes. E eu entendi que isso ajuda muito. E como é que eu percebi isso? A falha. Você sempre dizia, gente, se chegar perto da falha, para. A gente precisa chegar até ali. Ou, alguns exercícios você dizia, a gente vai incentivar para chegar na falha. Então, tomar consciência disso, assim, realmente transformou a minha relação com os exercícios. Por quê? Porque você aprende a se cuidar. Você aprende a se perceber de uma outra maneira, né? Oi, Lid, beijo, perdão, fazendo um merchan. Mas eu acho que isso foi muito importante, assim, eu penso, né, eu senti, eu percebi que isso foi muito importante, essa consciência que eu ganhei a partir dos exercícios que a gente está fazendo, né? Por isso que eu digo, não é um exercício, não é o exercício, é o conjunto, né? É o cuidado que a Grace tem com a gente, né? É o cuidado que tu tens com a gente. Como, né? Não. Esse pacote, a forma como está estruturado, o LPF, né? Então, a preocupação que tu tem também tu sempre dá a alternativa de fazer exercício mais pesado ou mais leve, né? E isso se aplica até para gente que já está quase um ano fazendo, e às vezes não dá para fazer o mais pesado, faz o mais leve naquele dia, né? No outro dia você pode tentar de novo fazer o mais pesado. Então, essa consciência corporal, acho que ela é muito valorosa, muito importante. Ai, que legal, que legal. E, assim, se tu fosse falar, né, para alguém sobre esse programa, o que te vem à mente no primeiro momento? Assim, qual é, né, tu falou ali da flexibilidade e tal, mas assim, o que te... Como é que tu faria propaganda desse programa se tu, eu quero te falar desse trabalho? É assim, assim, assim. Como é que tu falaria, assim? Quero entender o que vocês enxergam. Eu falaria primeiro de tudo do LPF, porque ele é uma atividade física, sim, ele tem um objetivo, sim, de recuperar, inclusive, por exemplo, a incontinência urinária, né? Então, para as mulheres, isso talvez tenha um impacto, né? Mas principalmente a parte respiratória. Assim, ele é fantástico, ele te dá uma capacidade respiratória e isso te ajuda no dia, isso não é uma coisa só para aquele momentinho, né? E também a inteligência como você arma os exercícios, porque a gente tem pacotes semanais que a gente não fica repetindo, né? Não vai lá e fica só numa coisinha, né? Então, a forma como a gente organiza os exercícios, como tu organiza os exercícios para a gente, ajuda a gente a ter resultado. Eu não consigo falar o que é exatamente, porque eu não sou da área, mas eu percebo no resultado, eu posso te dizer no resultado. Estou falando daí do tônus muscular, estou falando do abdômen, estou falando de tudo, né? E da disposição também. Então, eu não saberia dizer assim, não poderia fazer uma propaganda dizendo, olha, os exercícios estão armados de uma maneira, né? Mas eu posso dizer mas o resultado, não, mas é muito bom. É isso mesmo, assim, é isso que eu queria saber, né, como é que vocês enxergam essa minha entrega, né? Porque cada um, claro, tem a forma de trabalhar, assim, né? Mas eu procuro realmente tentar não só mostrar o exercício, mas mostrar os detalhes do errado e do certo, né? Tenta não fazer essa compensação, tenta fazer, né, dessa forma, porque eu sei a forma que as pessoas erram, né? Eu convivo com isso há muito tempo, eu sei dos erros mais comuns, né? Então, não compensa, bota o peso aqui, o peso é nesse pé, nessa perna, e né? Tem dia, faz com cadência. Tem dia que eu olho e penso assim, a Grace está aqui, tá vendo, né?
Mas isso é experiência, né? Isso é experiência, isso não é um diploma que te dá. É o ter vivido, né, várias coisas parecidas, né, que te faz entender como é que a gente está desenvolvendo o trabalho, né? Então é excelente. E é tão legal, sabe, Ingrid, eu poder assim fazer isso à distância e perceber que esse entendimento está acontecendo do outro lado, porque eu fico às vezes preocupada, né? A gente tinha muito preocupada porque eu sou muito da correção, eu sou muito detalhista na correção. Então, de tocar a pessoa, fazer ela entender aquele movimento que eu quero, o ângulo que eu quero, né, para ela não roubar, para ela entender o que é a falha. Então, e aí eu, no trabalho com vocês, eu desenvolvi mais ainda a questão da explicação mesmo, porque quando eu estou ali com a pessoa, fisicamente, a minha mão fala com a pessoa. Então, se ela está com a postura querendo cair, eu toco aqui na cabeça dela, cresce para mim, empurra a minha mão. Ela já arruma o que eu quero. Mas quando eu não estou com a pessoa, eu preciso dar essa informação de forma verbal, visual, que ela realmente entenda. Eu preciso mostrar o errado, mostrar o certo, mostrar a compensação, mostrar... Então é muito legal tu dar esse feedback, porque é de eu saber que isso realmente está chegando, sabe? Né? Que está chegando de forma eficiente pelos resultados, pelas meninas realmente, né? Ninguém se machucou, todo mundo está verdade. Né, conseguindo né, fazer o treino à distância há um tempão, né? E é tão comum as pessoas se machucarem por não saber fazer a forma de fazer. Então, isso é muito legal. E o legal do vídeo ali que fica gravado, a pessoa se vai fazer gravado, ela ficou na dúvida, ela tem condição de voltar um pouquinho, olhar de novo, ver a explicação, né? Então, tem detalhes, tem um lado, assim... Tem um lado... Não, eu digo que tem um lado, a gente pensa no lado ruim, às vezes eu não tô vendo a pessoa do outro lado, mas tem tanto lado bom também que a gente pode, né, desenvolver mais essa fala, essa explicação, e a pessoa realmente ter essa independência de poder treinar na hora que ela quer. Porque assim, eu faço trabalho online personalizado, faço também, mas assim, a pessoa daí ela tem aquela hora marcada, né? Então, às vezes, se aquele dia não deu, ela teve que desmarcar. Se não bateu o desmarque com o meu e eu não vou conseguir atender ela em outro horário, ela vai perder, sabe? Não, esse aquele programa treino, fantástico. Essa flexibilidade é fantástica, realmente, para mim, né? Eu percebi ali com algumas, né? A própria Kellen, que já fez também a live comigo, né? Que foi uma que se transformou, assim, na pandemia, conseguiu ter frequência, era algo que ela sempre, às vezes, treinava, daqui a pouco saía, treinava, saía, e ela conseguiu manter a frequência, porque a flexibilidade, eu acho que é uma dos pontos, eu acho que principais, assim, né, de você ter essa flexibilidade, é uma flexibilidade com responsabilidade, porque é algo que a gente tem aquelas metas ali para cumprir, né, e a gente sabe quando a gente não cumpre, né, então, não deu essa semana, beleza, acolhe, esquece, não precisa fazer os 10 treinos que se passaram se você não fez, pega o próximo e tá tudo bem, né? Mas de a gente entender isso, né? E eu vejo que quem tá entendendo tá conseguindo realmente ter essa consistência, né? E tá realmente colocou o exercício na rotina de vida. E esse era o meu desafio maior, assim, de realmente fazer com que as pessoas colocassem na rotina, tivesse essa responsabilidade, porque como não necessariamente a pessoa vai fazer no meu horário, eu tenho um horário ao vivo para gravar, mas não necessariamente é o de todo mundo, né? Cada um tem o seu trabalho, as suas coisas, mas poder, né, fazer isso, deixar ali, a pessoa conseguir assistir num outro momento, né? Então, acho que isso é muito bacana. Ingrid, assim, eu acho que eu adorei conversar assim contigo. Eu estava até ansiosa porque eu acho muito legal a gente ter isso. A gente tem ali no grupo, né? Eu tô louca assim para quando passar essa pandemia a gente fazer um encontrão da turma, sabe? Nossa, marcar, já fez tanto legal. Uhum. Nós vamos tudo para o Equador, vamos passar lá no Equador, tá? Carlinha, nós vamos tudo para o Equador quando passar isso tudo, tá? Vocês podem preparar aí, ó. Pode preparar os... Nós estamos loucos para passear. Querida, então foi muito bom. Eu queria, assim, se tu quiser falar mais alguma coisa, deixar mais alguma, né, alguma mensagem. A gente falou, gente, ali do LPF, mas eu tenho um programa que chama Programa Melhora do Abdômen, que é
o melhora do abdômen e do assoalho pélvico, porque a base dele é o LPF, mas eu acabo colocando o meu olhar em cima do LPF, né? Então, que é um pouquinho diferente, assim, eu vejo que o LPF, ele tem a base, mas a gente tem toda a condição de criar a nossa aula dentro da metodologia, né? Então, por isso que eu não dei o nome de LPF no programa, ele é um programa que ele é baseado na minha visão desse método e na minha junção de posturas e de entendimento desse método. Então, ele é um programa que ele é de 12 semanas, mas que não necessariamente a pessoa acabou 12 semanas, não vai praticar mais. Nessas 12 semanas, você vai aprender posturas, você pode seguir treinando depois, né? E então, só para deixar para o pessoal aqui que quiser entender um pouquinho mais, lá no link da bio, ele tem o programinha, ele está ainda com a inscrição aberta, mas ela vai encerrar esse final de semana, porque a gente já vai iniciar a nova turminha. E mais para frente a gente lança de novo. Então, tá com a palavra, Ingrid. Tá, então antes só de dizer uma mensagem, faltou dizer uma coisinha sobre o LPF, que ele me dá uma satisfação tão boa, uma sensação tão boa, que eu adoro fazer. É um exercício que eu faço mais de uma vez na semana, com certeza, só para deixar registrado, né? Uhum. E a mensagem, eu acho que mais que uma mensagem, queria ser um agradecimento, assim, sabe? Vou falar de novo o que eu já falei várias vezes aqui nessa conversa, assim, né? O cuidado que você tem com a gente, né? A atenção que você tem com a gente, a dedicação, porque é tempo, é preparo, você estuda, não é que você chega lá e vou fazer uma improvisação, né? A gente percebe que você prepara um pacote, você prepara uma semana, você prepara um mês, talvez, não sei, né? E a gente percebe isso nos resultados. Então, isso é muito importante, é um agradecimento que eu quero fazer, e pela inteligência com que você trabalha, né, com o respeito que você tem pela gente, né, pelo carinho mesmo, acho que é isso, é carinho, né, não pode ser outra coisa senão carinho, e a gente nem se conhece pessoalmente, né, olha só, a gente morou na mesma cidade, mas eu não, de fama, obviamente, já conhecia, né, e para as meninas todas aí que fazem parte do grupo, um beijo bem grande, vocês são um show de bola, Sandy, quando der, manda kombucha aí para o povo, Carlinha, daqui a pouco a gente sai para correr. E é isso, né? Um agradecimento mesmo, é isso. Meninas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pra gente, ou para Ingrid, né? E fica à vontade aí de perguntar. E, Ingrid, eu tô, assim, feliz de ter tido esse papo, assim, de ter conversado um pouquinho mais contigo. E agradecida, né? Eu acho que E assim, sabe o que eu acho muito lindo? Porque quando eu convido, assim, né, a maioria das meninas aceitou, assim, de cara, então eu fico tão feliz porque é uma generosidade também, assim, né, de vocês, é algo de compartilhar um pouquinho da história de vocês com outras pessoas, de inspirar outras pessoas através da história de vocês, da prática de vocês. Então, obrigada pela tua generosidade de estar aqui, de estar usando o teu tempinho aí, né? Tua família, né? De estar aqui com a gente. Manda um abraço para o Thieres aí. Pode deixar. Espera ele aqui, ó. Eu já convido ele, já. Tô aqui no time já hoje. Gente, a Vera, que linda. Beijo, Vera. Ai, a Vera Lúcia, querida. Traz aí, Verinha. Saudade. Carlinha. A Elza também passou por aí. Obrigada, gente. Olha aqui a Carlinha falando. Temos amigas aqui que querem participar, mas não entendem português. Já pensou em colocar a legenda? Ou me ajuda, eu vou ter que usar vocês aí de intérprete. Carlinha, vamos pensar como é que nós... eu esqueci de falar do Zé Ruela, né? Peraí, que a gente colocou antes ali. Gente, o que é a brincadeira ali do... peraí. Do chupa Zé Ruela ou toma Zé Ruela, né? É porque o Zé Ruela é um termo que eu utilizo é uma vozinha mental que a gente tem na nossa cabeça e que todos têm, né? E é uma voz que eu falo para as meninas que a gente tem que conversar com essa voz, né? Que muitas vezes ela vai dizer assim para você: hoje não, fica no Netflix, né?
hoje não. E aí você tem que falar com essa voz, não, eu vou fazer sim, eu quero, o que eu quero, meu objetivo de vida qual é? Não é ter longevidade, eu tenho que ter consistência, eu vou fazer. Então você tem que conversar com essa vozinha, com esse Zé Ruela, e convencer, né? Ou não convencer, porque cada vez que você vence esse Zé Ruela, no sentido que a voz está forte, te dizendo para não fazer, e você vai lá e faz, você adquire uma força mental mesmo, né? Uma força de eu posso, eu consigo, sabe? Mesmo sem vontade, eu tenho determinação. E aí isso vai te dando mais força para seguir em frente, sabe? E cada vez mais você vai ficando mais disciplinada através dessa consistência e também dessa vozinha, né, que eu falo, que é o Zé Ruela. E aí a gente brinca, sempre quando uma se matricula de novo, né, tipo assim, vou fazer, vou continuar, tamo junto, eu às vezes respondo, chupa Zé Ruela, porque a gente sabe que todo mês tem aquela vozinha que diz, né, será que eu vou de novo? Será que eu vou continuar mais um mês? Então, e quanto mais a gente já está ciente do que a gente quer, o caminho que a gente quer trilhar, daqui a pouco a voz não está mais falando no mês a mês. Eu não sei se ela ainda fala contigo mês a mês, mas daqui a pouco ela não vem mais nesse sentido. Essa pergunta não já é como se ela não existisse. Como assim eu vou continuar? Não, eu escolhi esse caminho, né? Não é um caminho independente de ser aqui, né? Eu escolhi o caminho de me exercitar, de manter uma consistência, né? Então, quanto mais você briga contra e ganha essa briga, vamos dizer assim, que você tem a ação diferente do que a vozinha te fala, mais ela vai se calando, né? Eu costumo dizer que ela vai se calando e daqui a pouco ela não fala mais aquilo, porque você não tá mais fazendo aquilo que ela tá te dizendo e ela não chega mais, sabe? Então, eu acho isso bem bacana da questão da disciplina, né? Que a gente vai desenvolvendo e o treino com intensidade, né? Ingrid, da falha que a gente faz ali, que eu faço vocês às vezes um treino metabólico, que a gente chega realmente bem no limite, né? Que trava a musculatura e tal. A gente também treina isso, essa força, né? De ir e vai mais um pouquinho, aí não dá mais e vai. E quando você vai e você faz, você vê que, uau, é a força que eu tenho, né? Como eu consigo realmente, né? Então, propósito, né? É propósito, né? Então, um propósito que aceita, né? E é uma coisa que eu trago também da minha vida de atleta, né? Eu fui atleta de vôlei, Ingrid, eu não sei se eu comentei com vocês ali ou não, algumas vezes, né? Então, isso eu trago da minha vida de atleta, né? Essa coisa de a gente persistir, de a gente ter consistência e de a gente dar o nosso melhor, independente do resultado. Ganhar ou perder é uma consequência, mas dar o nosso melhor é uma escolha nossa. Claro, né? É isso mesmo. Então, assim, se eu puder deixar uma mensagem aqui para a turma, eu acho que seria isso, assim, dê o seu melhor e a consequência vai vir, né? A consequência, ela vai vir de acordo com realmente as suas escolhas. Não adianta botar a culpa no vizinho, no Zé Ruela, ou assuma a sua responsabilidade. Você é responsável por onde você está hoje. Se você está reclamando do seu corpo, do seu condicionamento, do seu cansaço, é porque você não está fazendo a sua parte para esse sentido. Então, se você está aqui, talvez não seja por acaso, talvez pegue essa live aí para se inspirar e realmente tomar atitudes diferentes para ter resultados diferentes no sentido de lá na frente, de futuro, né? Pensando não só a estética vai ser uma consequência, mas pensando em longevidade, saúde, em menos dores e sentir um corpo que é móvel, que é um corpo que quer viajar, quer passear, quer conhecer lugares, ele precisa ter condição disso, né? Ele precisa, né, você não vai fazer uma viagem cheia de dor, sem conseguir andar direito, então pensa nisso, né? Se você gosta de viajar, por exemplo, dei um exemplo, né? Mas é isso, querida, muito obrigada, gratidão. Que bacana, muito bom. Obrigada, Grace, obrigada. Obrigada, foi muito bom. E obrigada aí para as pessoas que estão aí com a gente até agora, né? Que entraram, saíram. Eu vou deixar aqui, ela salva mais um pouquinho, depois mais para frente ela sai do ar, mas ela vai ficar salva aí por enquanto.
Tá bom, querida? Beijo Valeu, grande. valeu. Beijo. Boa noite. E a gente se vê no treino de sexta-feira. Sexta-feira. Valeu. Beijo, gente. Um abraço. Que bom Beijo. ver tanta gente querida. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Ai, que engraçado. Tá aí, Grace? Eu tô, mas eu vou fechar o YouTube, que eu tô gravando primeiro o Instagram aqui. Tá bom. Peraí que eu vou pedir pro meu marido. Eu vou fechar aqui e a gente já. O Fernando vai finalizar ali e a gente já conversa um pouquinho ali pelo